Olá, você se sente só? Você já se pegou na solidão, olhando para os lados e não encontrando ninguém? Você já olhou assim e falou, cara, acabou pra mim? Bom, é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre solidão. Todo mundo se sentiu um pouco só na vida, mas em um momento da minha vida eu olhei do lado e vi, cara, agora o bicho pegou. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Eu sou Michel Monteiro e eu estou de volta. Galera, como é bom estar aqui com vocês. A partir de agora, uma vez por semana, nós vamos trocar uma ideia. Vou compartilhar com vocês um pouquinho do que aconteceu na minha vida e continuamos nos outros dias com dicas, bicicletas novas, a Jaco e essas coisas. Mas hoje eu vim falar de solidão. Você se sentiu só? Você já olhou do lado e falou assim, caraca, velho, não tem ninguém no bagulho, mano, tô sozinho? Bom, eu me senti assim. Em 2002, eu acabei indo morar na rua. Vou contar rapidamente como aconteceu. Eu tinha uma vida normal, como todo mundo, mas eu tinha um problema muito sério com o álcool. E o álcool, ele é um problema gradativo. Ele aumenta, diz a ciência, que é uma doença incurável, progressiva e fatal. Embora eu discorde, mas isso é assunto para um outro vídeo, é o que a ciência diz. E que ela é gradativa eu sei, porque isso aconteceu comigo, eu comecei bebendo pouco e aí chegou uma hora que eu não me controlava mais. E o que acontece geralmente com quem sofre com o alcoolismo? As pessoas à sua volta, elas não aguentam. Sim, o bêbado ele é chato, né? Nós sabemos que a pessoa bêbada é muito chata. E chega uma hora que ninguém aguenta, que ninguém quer estar perto e tal. Então aconteceu que no dia 8 de março de 2002 eu me vi indo para o centro de São Paulo, chegando na Praça da Sé. O primeiro dia foi eufórico, era uma coisa nova. Eu cheguei ali, vi aquele povo todo bebendo, feliz, trocando ideia. E eu fiquei o primeiro dia, e aí foi o segundo dia. Com 24 horas que eu estava ali, cara, eu não tinha comido nada, só tinha bebido. E eu comecei a ver que o negócio não era tão glamuroso assim como parecia no primeiro dia. Aquela euforia passou e eu comecei a sentir o baque de estar ali na rua, porque a fome veio, cara, e eu não tinha o que comer. Foi quando eu conheci Onofre, que era um rapazinho de 12 anos que nasceu na rua. Dá pra você imaginar uma criança nascer na rua? Você já deve ter ouvido falar e deve ter visto alguma reportagem, mas eu conheci o Onofre. A mãe dele era viciada em crack, teve ele ali na rua mesmo, engravidou lá em troca de droga, ele acabou nascendo naquela situação, a mãe morreu e ele ficou lá. Ele não conhecia ninguém, não conhecia família, nunca teve contato com ninguém, então a família dele é as pessoas que estavam ali na Praça da Sé naquele momento. E o Onofre chegou perto de mim e começou a falar, e aí tio, você é novo aqui, né? E começou a trocar uma ideia comigo. E aí ele fez uma das demonstrações de amor mais importantes que eu já vi na minha vida. Eu conto essa história no meu livro. Se você quiser saber um pouco mais, é só você entrar na Amazon lá, que você vai adquirir o meu livro online ou deixar nos comentários aí, eu mando físico para você. Mas o Onofre me ensinou o que era o amor de ser humano, que é você dar uma coisa para uma pessoa sem esperar nada em troca. Essa foi uma experiência muito marcante para mim quando eu cheguei na rua. E os dias foram passando e a gente é rodeada de pessoas no centro de São Paulo, muita gente. Uns 6 meses depois, galera, eu comecei a entender que eu não tinha ninguém. Que aquelas pessoas que faziam parte da minha vida, daqui da minha cidade, e já não sabiam mais que eu existia, já não lembravam mais de mim e o negócio começou a apertar. Mas como o álcool, ele meio que mostra um mundo que não é real para você, você está embriagado, você vive coisas ali e acaba esquecendo do que é real. Eu achava que estava tudo bem e as coisas foram andando e tal, e eu acabei me tornando um trecheiro, né? Que é essas pessoas que você vê nas BRs aí, andando, atravessando a BR, estão na Dutra, indo viajar, você vê aquele maluco com uma mochila nas costas e indo sem ira nem beira. Eu era uma dessas pessoas e eu comecei a andar, ia de cidade em cidade, estado em estado. O começo das viagens também foi muito bom,
né? O começo é legal porque é uma coisa nova e tal, e eu comecei a gostar daquilo, de estar num lugar novo, de estar e tal. Mas aí com o tempo, 2 anos, 3 anos, eu comecei a me sentir só. Mas isso era maquiado como? Com as viagens. Porque cada cidade que eu chegava eram umas pessoas novas que eu conhecia, pessoas se aproximavam até entender que eu era um alcoólatra e vazar, porque não adianta, galera. Isso é um caô de, não, vamos cuidar, não existe, vamos ficar perto. Meu, começou a beber demais, a galera vaza mesmo, e isso é um fato, tá? Mas eu andando de cidade em cidade, muitos municípios, vários lugares, eu conto as histórias no meu livro, dos lugares por onde passei, pessoas que conheci, mas cada vez mais, quanto mais o tempo passava, mais sozinho eu me sentia. Então eu comecei a necessitar de eventos novos e diferentes direto para suprir aquela necessidade de ter pessoas e a sociedade do meu lado. Eu vivia à margem da sociedade, eu era invisível, as pessoas olhavam, geralmente a gente estava com mais moradores de rua e as pessoas passavam e nem te viam, nem te notavam. E tudo bem por isso, porque cada um tem a sua vida. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Você já se pegou achando assim, nossa, que eles vão pensar de mim por causa disso? Eu vou te dar uma notícia aqui que talvez você não saiba ou você não vai gostar de saber, porque nós gostamos de ser o centro das atenções. Meu, ninguém tá nem aí pra você. As pessoas pensam nela. Você já parou? Quando você vai trocar uma ideia com uma pessoa, você começa a conversar e você fala alguma coisa, logo a pessoa já começa a contar um problema dela. Você está querendo contar uma pessoa, o Faustão, que o Whindersson foi no Faustão e o Whindersson estava contando a história dele, mas a pessoa mais sabe, rapaz, o filho do Whindersson morreu, mas eu tô com uma gripe não sei o que, mas eu tô com um problema de não sei o que, às vezes você nem quer falar sobre problema, mas a pessoa quer falar, por quê? Porque ela está preocupada com o problema dela, ela não está preocupada com você, ninguém está preocupado com ninguém, e essa é a realidade. Nós, às vezes, achamos que, nossa, eu não vou àquele lugar porque o que as pessoas vão pensar de mim? Eles não vão pensar nada. Sabe por que eles não vão pensar nada? Porque eles não estão preocupados com você. Durante esses 5 anos que eu passei na rua, eu entendi que as pessoas não estão nem aí pro problema dos outros. As pessoas que se preocupam com o seu problema, geralmente são as 6 ou 7 que estão à sua volta, que querem ver você se lascar. Poste uma foto na rede social, num iate lá com o tiozinho da lancha, para você ver quantas pessoas vão curtir, ou então faz um story dizendo que você está precisando de uma cesta básica, que você perdeu o emprego, que a sua mulher largou você, para você ver a diferença de curtida que vai ter. Sim, o povo quer ver a desgraça do outro. Isso é o natural do ser humano, eu não sei porquê, mas é assim. E nesse momento eu descubro que eu realmente estava sozinho, que eu realmente não tinha ninguém, que eu não era importante para ninguém, que ninguém me esperava. E que por mais que eu relacionasse com pessoas que eu conhecia de cidade em cidade, eu ainda estava sozinho. E isso abriu um buraco tão grande na minha vida, um vazio tão grande na minha vida, que eu decidi que eu tinha que mudar de vida. Mas eu não sabia como, eu era um alcoólatra, um doente. Eu estava numa situação muito deplorável. Embora eu tivesse muitos talentos, embora eu seja artista, não está escrito na minha testa que eu era dançarino, cinegrafista, fotógrafo, seja lá o que for. Não estava escrito. Então eu teria que mudar de vida primeiro, para que depois eu pudesse mostrar do que eu era capaz. E assim foi feito. E nisso eu entendi uma lei. Galera, eu segui 21 leis irrefutáveis do universo para que eu pudesse mudar de vida. E vou trocar uma ideia com vocês. Disso que eu estou falando agora, eu usei a lei do processo. As pessoas têm a mania de querer colocar o carro à frente dos bois e... beleza, então eu estou na rua, mas agora eu tomei um banho, cortei o cabelo, fiz a barba, eu sou legal. Não. Existe um processo, a sociedade vai ter que sim que confiar em mim de novo, eu vou ter que provar do que eu sou capaz. E provo até hoje, galera.
E aí eu entendi sim que a família era importante, que os amigos eram importantes. E aí quando eu percebi que sim, eu preciso de pessoas ao meu redor e você também precisa, ninguém vive sozinho, isso é uma ilusão. Para de pensar assim, não, eu não preciso de ninguém. Precisa, nós somos seres humanos e vivemos em comunidade, por pior que ela seja, nós precisamos uns dos outros para sobreviver. Esse vídeo hoje aqui é só para falar para você que é o seguinte, eu cheguei ao fundo do poço a ponto de não ter ninguém, eu não tinha um momento que eu não tinha, eu fiquei doente uma vez, eu vou contar aqui para vocês, vou dar um spoiler do meu livro. Eu estava na cidade de Alfenas, em Minas Gerais, e eu estava com a galera e a gente ficava numa casa abandonada. Para quem conhece Alfenas e ali na região do Lago de Furnas, o inverno é muito, mas muito pesado. E eu peguei uma pneumonia. E eu não conseguia andar. Quem já teve pneumonia sabe que você vai se debilitando e vai ficando ruim. Eu ficava dentro da casa e a galera saía para fazer os corre, arrumar cachaça e tal. Os 3 primeiros dias estava de boa, só que eu comecei a ficar muito ruim. Tava tendo uma festa na cidade chamada Carnalfenas, muito famoso. Se você conhece o Carnalfenas, se manifeste aí. E eu acabei ficando lá sozinho. E bebendo água, só tinha água para beber, a água acabou, tinha um garrafão de cachaça, comecei a tomar cachaça. Fiquei 7 dias lá. E aí ninguém que tinha ficado ou ido lá beber comigo durante os dias que eu estava bem, passou por aquela casa para saber se eu tinha morrido ou não. Viu como ninguém se preocupa com ninguém? Eu fui salvo por um casal que deve ter saído lá do carnaval e resolveu fazer uma bobiça ali na casa abandonada e acabou escutando eu tossindo. A princípio eles se assustaram, mas depois eles viram que eu estava passando mal, chamaram o SAMU, eu acabei indo para o hospital e cá estou para contar essa história. Ela é um pouco mais detalhada que isso, mas ela também está no livro O Caminho se Faz Caminhando, que é esse que está aí atrás. Galera, tá tudo aqui, ó. Vai ser a primeira edição do meu livro, terão mais, porque são muitas histórias, foram 5 anos. E aqui eu conto o que é a solidão. Isso dói demais. Se você, por motivo qualquer, ou sei lá o que, se sente sozinho, está com problema, mas é orgulhoso, peça perdão para a pessoa que você diz que não precisa. Pedir perdão não é sinal de fraqueza. Pedir perdão vai limpar o seu coração. Eu ouvi dizer que quem fica com rancor tem até gastrite. Não vale a pena você sofrer. Tudo bem, a pessoa te fez mal, doeu, mas tudo nessa vida passa. Eu achei que eu ia morrer na rua. E aqui estou eu, podendo contar essa história para você. Então se você quiser, você também pode mudar agora. De repente você não está na rua, mas sente só. Eu conheço pessoas que é cercada de muita gente e se sente sozinho. Eu conheço pessoas que são ricas e se sentem sozinhos. Eu precisei ir lá para a rua, para a sarjeta, para entender que eu precisava das pessoas. Não espere chegar lá. Você vai assistir esse vídeo, não sei de onde você vai vir, como que você vai vir parar nesse vídeo. Mas se você chegou até aqui, saiba que se deu certo para mim, vai dar certo para você também. Creia. Eu tenho usado uma frase que é o seguinte: insista, persista e nunca desista, porque você vai chegar lá. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e semana que vem nós estamos de volta. Valeu?